Já consigo partilhar. Vou aqui fazer esta. O Pedro quer fazer a introdução primeiro e depois eu partilho? Sim, tentamos partilhar sim, já? sim. Okay. Já estamos aqui em direto. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. É um prazer receber-vos novamente aqui para falarmos sobre temas relacionados com a internacionalização. Neste caso, vamos falar sobre o potencial do agronegócio na internacionalização pós-Covid. Agradecia, em primeiro lugar, naturalmente, ao professor Filipe Ravara, diretor do Centro de Agronegócio da CGD, quem agradeço a disponibilidade para estar connosco hoje e falar sobre este tema tão interessante para as empresas portuguesas. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Estamos aqui a receber os primeiros participantes, já estamos com 19, eu esperaria mais um bocadinho para entrarem mais pessoas. O agronegócio tem sido um tema que tem vindo a crescer nos últimos anos e que alicerça o desenvolvimento económico das regiões e que em Portugal carece enfim, muita gente diz que carece de uma voz mais forte, objetiva e rigorosa, mas neste quadro de pandemia e também fora deste, no seio de uma sociedade crescentemente urbana e que muitas vezes desconhece o mundo rural, acho que estas questões da segurança alimentar, da qualidade e da sustentabilidade ambiental, bem como da eficiência e da utilização dos recursos, tem sido cada vez mais discutido pelas pessoas e as pessoas estão cada vez mais conscientes destas temáticas. Por isso é que é interessante irmos ouvir aqui o que é que está a acontecer e entender como é que estas fileiras do agronegócio, em conjugação com a adoção de práticas modernas, têm contribuído para um alinhamento mais estreito entre a produção, segurança, qualidade e sustentabilidade deste setor. Continuamos aqui a receber participantes que vão chegando. Eu vou esperar aqui mais um bocadinho que se juntem a nós mais pessoas para começar a fazer aqui uma introdução do tema e depois passarmos aqui à intervenção do professor Filipe. Professor Filipe, eu creio que agora já pode testar o compartilhamento da sua apresentação. Creio que já deve poder. Exatamente. Já está? Já, exatamente. Ok, então... Sim, senhor. Vamos só esperar aqui mais um bocadinho, que entrem mais pessoas. Pedro, eu só estou a ver assim, mas normalmente deveria aparecer aqui ao lado do meu pequeno ecrã em cima, a sua câmara. Ora bem, então... Eu vejo que estão aqui 27 participantes, mas não estou a conseguir ver. Agora vejo os nomes, mas... Creio que agora já está, não é? Vejo os nomes, sim. Não vejo não, agora já aparece. O Filipe já está cá em cima junto... Ok. Então, se concordar, eu vou fazer aqui uma pequena introdução e depois avançaríamos para o início, para não perdermos também mais tempo e respeitar aqui as pessoas que chegaram pontualmente. Então, boa tarde a todos novamente. O meu nome é Pedro Magalhães, eu vou ser aqui o vosso anfitrião deste webinar sobre o potencial do agronegócio na internacionalização pós-Covid. Sou diretor de Comércio Internacional da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e gostaria de vos dar as boas-vindas a todos, em especial ao professor Filipe Ravara, diretor do Centro de Agronegócio da Caixa Geral de Depósitos, a quem agradeço novamente a disponibilidade de estar connosco aqui hoje. O professor Filipe Ravara é licenciado em Engenharia Agronómica, mestre e doutor PhD em Agrobusiness Management pela Universidade de Purdue, nos Estados Unidos da América, e tem uma vasta experiência na análise e acompanhamento de gestão de projetos de agronegócio em Portugal
e também em alguns países de língua oficial portuguesa. Eu creio que o potencial do agronegócio é cada vez mais reconhecido, como referi anteriormente, e é isto que hoje vamos aqui ouvir nas palavras do professor Filipe Ravara, ainda para mais neste quadro de pandemia em que cada vez mais as pessoas estão atentas àquilo que se está a passar e que querem cada vez mais ter informação sobre este alinhamento que se requer entre a produção, a segurança, a qualidade e a sustentabilidade daquilo que é a nossa comida, o que nós comemos, e portanto para esclarecer estas empresas portuguesas no que diz respeito a este tema, eu espero que o Dr. Filipe Ravara nos possa esclarecer todas estas temáticas. Agradecer à Caixa Geral de Depósitos também por continuar a apoiar todas as ações internacionais da Câmara de Comércio. Temos vindo a desenvolver vários webinars, várias iniciativas internacionais, sempre com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, a quem agradecemos muito sempre esta parceria. E antes de começarmos com a apresentação do professor Filipe Ravara, eu esclarecia só apenas algumas regras de base de funcionamento deste evento. Estas sessões estão a ser gravadas e por esse motivo vão poder depois consultar esta gravação através dos canais da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Os vídeos e os microfones dos participantes estão desligados, portanto todas as questões ou comentários que tenham podem ser colocadas em qualquer altura nesta pestana de Q&A que vem na barra inferior do Zoom e depois nós colocamos ao professor ou a mim próprio, consoante as perguntas que forem feitas. Sem mais delongas, passava a palavra então ao professor Filipe Ravara, que nos vai fazer a apresentação sobre o potencial do agronegócio na internacionalização pós-Covid. Depois, após esta apresentação, teremos um momento de debate com algumas perguntas da minha parte e dos participantes e, portanto, espero que desfrutem e muito obrigado mais uma vez. Muito bem, muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos pelo vosso interesse. Eu vou estar aqui a olhar, como tinha referido ao Pedro, aqui para 2 ecrãs, portanto eu tenho aqui o ecrã de contacto à frente e depois tenho a apresentação, aparece-me aqui no ecrã à direita, portanto vou dar um bocadinho de perfil, peço desculpa por isso, mas para seguir a apresentação é mais fácil olhar assim nesta direção. Portanto, basicamente, o desafio foi de facto abordar aqui um bocadinho enfim, a minha perspectiva, enfim, baseada numa experiência de análise de muitos projetos e de acompanhamento deste setor já há muitos anos, e eu ia focar aqui, ia começar aqui por, desculpa, ora, como é que isto é? Pronto. Ia começar por caracterizar aqui um pouco as fileiras do agronegócio e a sua importância na economia neste momento. Portanto, em Portugal existem cerca de 17 mil empresas constituídas como tal, repartidas em setor primário, setor industrial, agroindustrial, comércio especializado e serviços. Estas 17 mil empresas são, obviamente, num número muito inferior ao de agricultores em Portugal, que são cerca de 150 mil registados como beneficiários do IFAP. Representam um volume de negócios de cerca de 75 mil milhões de euros, isto é em números de 2018. Ao setor primário correspondem cerca de 3 mil milhões de euros, ao setor industrial 27 mil milhões, considerando apenas a fileira agroalimentar, excluindo a fileira florestal, temos um volume de negócios de 17 mil milhões de euros, dos quais cerca de 3,2 mil milhões correspondem a exportações. Portanto, as exportações têm no volume de negócio das empresas da fileira agroalimentar uma representação de cerca de quase 20% e com tendência a aumentar. Portanto, é um setor expressivo. Portanto, é um setor expressivo, representa cerca de 13%, o chamado complexo agroflorestal, representa cerca de 10% do PIB e cerca de 13% das prestações e do emprego em Portugal, e como referi, com tendência crescente. E essa tendência crescente fica bem patente neste slide, que, como eu vou explicar, mostram níveis de crescimento, mostra 2 níveis de crescimento muito diferenciados. Nós temos aqui, na terceira coluna, o crescimento anual médio entre 2009 e 2018 do valor acrescentado bruto do conjunto das entidades agrícolas em Portugal, que incluem empresas constituídas como tal, empresários em nome individual, empresas públicas, entidades sem fins lucrativos. Verificamos que o crescimento médio destas entidades foi cerca de 1,3%, ligeiramente inferior
ao crescimento médio do valor acrescentado bruto de todas as entidades da economia portuguesa. Foi de cerca de 1,4%, 1,5%. Se nós compararmos as taxas de crescimento anual das empresas constituídas como tal em Portugal, verificamos que o crescimento do valor acrescentado bruto das empresas como um todo andou aqui abaixo dos 2% ao ano, desde 2009 até 2018, enquanto que as empresas do setor do agronegócio, portanto agricultura, agroindústria relacionada, aliás, peço desculpa, neste caso só de agricultura, teve um crescimento superior a 7% ao ano. Portanto, isto é extremamente relevante. Portanto, o que aconteceu foi que houve entidades constituídas como tal, organizadas comercialmente, que cresceram a uma taxa de 7% ao ano, empresas grandes e pequenas, a maior parte são pequenas, não é? Pequenas e médias, mas são constituídas como empresas, enquanto que o setor como um todo cresceu uma taxa próxima da média da economia nacional. Portanto, neste setor como um todo incluem-se os muitos agricultores em regime de subsistência, portanto os empresários em nome individual, enfim, algumas empresas públicas e algumas organizações. Ora bem, estes crescimentos das entidades empresariais do setor, no fundo, não nos causam grande estranheza. Eles estão associados, eles no fundo coincidem, convergem com o interesse que Portugal tem despertado a nível nacional e internacional como polo de produção e de comercialização agrícola cada vez mais relevante. Portanto, nós somos um país pequeno, mas neste país pequeno têm convergido interesses de investimento de diversas origens do mundo, de imensas origens do mundo, em diferentes sistemas produtivos normalmente que existem nessas regiões e que depois são trazidos para Portugal porque os produtores chegam à conclusão que temos melhores condições de produção e de comercialização para a Europa e outras regiões do mundo a partir de Portugal. E assim nós verificamos, por exemplo, um grande fluxo de investimento em frutos secos vindo dos Estados Unidos, fluxos de investimento vindos do Brasil em frutos secos, vinha, produção de leite, de Espanha, olival e frutos secos, da Holanda, berries, horticultura, plantas ornamentais, leite, do Chile, frutos secos, olival, berries. Muitas vezes aqui os produtores do hemisfério sul investem em Portugal para conseguirem abastecer a Europa com produtos oriundos dos seus países no verão deles, não é? Portanto, nos nossos meses de inverno, e depois continuarem a abastecer durante o resto do ano com produções feitas em Portugal e assim fecharem o ciclo. Ora bem, esta dinâmica tem sido fortíssima, tem estado essencialmente associada ao desenvolvimento dos grandes regadíos públicos, que são em si um tema controverso, mas o facto é que esta criação de riqueza e este motor tem vindo em grande medida daí, e nós verificamos que, embora existam aqui alguns investimentos em sistemas de produção como o leite, até a suinicultura e a bovinicultura, por parte de investidores chineses, e outros sistemas, a maior parte destas fileiras são fileiras de produção de hortícolas, frutos e também em menor escala plantas ornamentais. Portanto, e aqui aparece dentro destes investimentos a vinha incluída, não é? Portanto, vinho, olival e frutos secos incluído. Portanto, Portugal tem condições, tem condições agroclimáticas extremamente boas para a produção destas culturas, em qualidade. Portanto, nós temos a chamada influência atlântica. Portanto, a influência atlântica confere aos nossos produtos características de cor e sabor e qualidade em geral extremamente bons. E, portanto, os nossos produtos agrícolas, sobretudo nestas fileiras dos frutos hortícolas, dos frutos e hortícolas, da vinha, do azeite e também de outras fileiras, mas com um destaque especial para estas,
são reconhecidos mundialmente, são adquiridos em todo o mundo, são consumidos em todo o mundo com grande sucesso, e os investidores internacionais têm reconhecido isso e têm investido em Portugal de uma forma muito clara e muito assumida. Ora bem, a pedra de toque que eu ainda não falei aqui é a água. É a disponibilidade de água, é a capacidade para regar. Portanto, que valor acrescentado, quer dizer, qual é a relevância económica desta dinâmica dos setores do agronegócio profissional em Portugal? Portanto, aquilo que se verifica, temos aqui alguma informação retirada de um estudo que a EDIA fez com uma consultora, independente, muito de renome em Portugal e internacionalmente também, que eu não vou aqui citar porque a fonte oficial é a EDIA. Portanto, isto é no fundo o mapa que mostra o valor acrescentado bruto pelas fileiras que operam, as fileiras económicas que operam na região do perímetro, na região de influência do perímetro de rega do Alqueva. E, portanto, aquilo que se verifica é que, portanto, nós temos aqui a barra azul clara é a agricultura, a barra cor de laranja é a agroindústria, as outras barras são a cinzenta ao turismo, a amarela a produção de energia e a azul outras atividades económicas que se têm vindo a desenvolver na região. Aquilo que nós verificamos é que, de facto, o crescimento é impressionante. Portanto, nós, de 2007 a 2015, o valor acrescentado bruto nesta região, nas diferentes fileiras, foi de 1.349 milhões de euros. De 2007 a 2020, portanto, acrescentando os 5 anos seguintes, enfim, não duplicou, mas praticamente duplicou, com um peso notável, enfim, aumentou a agricultura, aumentou o valor acrescentado bruto pela agricultura, pela agroindústria, mas muito pelas outras atividades económicas que se desenvolveram na região. E aquilo que se perspectiva até 2025, considerando o acumulado até 2025, é que este valor volte a mais do que duplicar nos próximos 5 anos. E, portanto, isto aqui já com a expansão do perímetro de rega, com o efeito da expansão do perímetro de rega. E, portanto, a agricultura e a agroindústria terão um peso proporcionalmente maior, mas, entretanto, portanto, a produção de energia e o turismo prevê-se que se mantenham mais ou menos estáveis, semelhantes a 2007, 2020, que não cresçam muito mais, mas depois as outras atividades económicas resultantes da fixação de serviços e de outras empresas e essencialmente de pessoas na região, gera aqui um crescimento muito grande. Portanto, este mapa, e em termos de saldos, externos, os números são estes também, com crescimentos impressionantes no primeiro período, do primeiro período para o segundo período e para o terceiro período. Portanto, este estudo traduz aqui uma ideia que eu tenho completamente, enfim, em que eu acredito profundamente e que está mais do que comprovada em todo o mundo, que de facto a agricultura bem feita, com preocupação pela sustentabilidade ambiental, guiada por critérios científicos rigorosos e devidamente escrutinada, é de facto uma alcatifa económica e social importantíssima para o desenvolvimento de qualquer região. E isso obviamente não é exceção no nosso país, que é um país que não tem petróleo, mas tem água, não é? Ou pelo menos passa por cá água. E é importante que nós consigamos utilizar essa água de uma forma o mais eficiente possível, quer no que diz respeito à sua captação no estado utilizável, portanto no estado de água doce, líquida, e que possamos depois utilizá-la de uma forma o mais potenciadora de valor e de qualidade de vida e de valorização do ordenamento do nosso território possível. Ora bem, como é que esta água traz valor? Portanto, esta água traz valor essencialmente pelo conjunto de opções reais que abre. Portanto, a água permite, conjugada com as nossas características agroclimáticas, com as características agroclimáticas do nosso país,
ou pelo menos de uma parte importante do nosso país, permite aqui uma diversidade de culturas muitíssimo grande e uma orientação, enfim, o mais em tempo real possível para as exigências dos mercados em diferentes regiões do mundo. Portanto, este quadro mostra as áreas potenciais de cada cultura no perímetro de rega do Alqueva antes da expansão. Portanto, a soma destas áreas todas é 400 e tal mil hectares, que é obviamente muito superior à área do Alqueva. Mas aquilo que o quadro nos diz é que dos 120 mil hectares de perímetro de rega disponíveis em 2015, 32 mil tinham aptidão para a produção de melão, 51 mil tinham aptidão para a produção de milho, 27 mil tinham aptidão para a produção de olival, 28 mil tinham aptidão para a produção de trigo. Portanto, há aqui uma diversidade enorme e uma flexibilidade que a água nos traz, devidamente armazenada e gerida nos traz, e que de facto cria toda a diferença no potencial económico que uma região, que o agronegócio pode conferir a uma região, de forma direta e depois de forma indireta, através da valorização de outras atividades económicas e também da valorização de medidas coerentes e sérias e adequadas de sustentabilidade ambiental. Nós temos aqui duas imagens, do lado direito, das duas culturas que mais se têm vindo a desenvolver no perímetro de rega do Alqueva. São o olival, em sistema de alta densidade, e são o amendoal, em sistema chamado intensivo. Portanto, são duas culturas que têm gerado muita controvérsia, mas que têm, apesar de tudo, têm gerado muita controvérsia, mas que têm, quando bem geridas e bem conhecidas, essa controvérsia desaparece em grande medida. Desaparece em grande medida porque numa plantação de olival de alta densidade ou de muito alta densidade, de facto aquilo que acontece é que há uma quantidade de ecossistemas, até porque na entrelinha, portanto, debaixo das oliveiras e debaixo das amendoeiras, há obrigações já no plano comunitário para, por exemplo, não se fazer mobilização, não se fazer mobilização na entrelinha, não se aplicar herbicidas na entrelinha, portanto, criam-se ali uma série de ambientes que na prática são muito mais propícios à conservação do solo, à conservação da água e à conservação de todos os seres, de uma quantidade de seres vivos que vão desde fungos a plantas, a pássaros, a insetos, do que existiam antes destes perímetros estarem regados e plantados, com, no fundo, as planícies áridas do Alentejo, resultantes do plano das campanhas do trigo, no fundo dos anos 40, e, portanto, de uma desflorestação massiva e de uma exposição, no fundo, da terra nua a uma mineralização crescente, e, portanto, a um processo de desertificação galopante, que era aquilo que nós tínhamos nesta região desarborizada, antes do perímetro de rega ser instalado. Já sei que esta questão vai gerar alguma polémica e espero algumas perguntas. Cá estaremos para falar um bocadinho sobre elas. Basicamente, a relevância da água e do seu aproveitamento eficiente é enorme. É enorme e é cada vez maior desde a Revolução Agrícola que ocorreu há 10 mil anos. Não é? Não indo tão longe, nós sabemos que um agricultor em 1970 alimentava 47 pessoas no mundo. Em 2020, um agricultor alimenta 200 pessoas no mundo. Não é? E, portanto, o facto é que o crescimento da população humana requer uma eficiência de produção cada vez maior. Para isso precisamos de cada vez mais tecnologia, porque também o planeta tem recursos finitos e esta produção tem que ser compatibilizada segundo critérios rigorosos científicos e técnicos, com uma preservação do planeta e com uma preservação do ambiente. A meu ver, a agricultura intensiva, enfim, a agricultura, tal como a conhecemos, e preservação do ambiente são duas atividades perfeitamente compatibilizáveis e que têm que ser compatibilizadas de uma forma adequada, inteligente, racional, científica, para que a população humana possa continuar a crescer e a sobreviver de uma forma viável. Portanto, em Portugal, a relevância do regadio é extremamente importante.
de facto, a nossa economia agrícola depende da água, a nossa economia agrícola com potencial de crescimento económico depende da água. Isso está extremamente patente neste gráfico em que mostra, no fundo, a comparação da evolução anual das temperaturas e da pluviometria em Portugal, em que nós nos meses de verão temos um déficit enorme, com um país como a Alemanha, em que a temperatura sobe nos meses de verão do hemisfério norte, mas a pluviosidade mantém-se também alta. Ora bem, e aqui surge o tema seguinte, que eu também penso que é polémico. No fundo, como é que é muito polémico, e é muito polémico há muito tempo. Quando eu acabei o curso de Agronomia em 1986, já se discutia o Alqueva há 40 anos. Foi feito finalmente muito mais tarde, mas houve sempre uma discussão e continua uma discussão fortíssima sobre se o que é mais, o que se deve fazer é, no fundo, investir em perímetros de rega grandes, públicos, ou investir em pequenos perímetros de rega, em pequenas barragens. Da mesma forma, sempre já se discute também há muito tempo se o que interessa é criar condições para que a agricultura comercial mais competitiva se desenvolva, ou se o que interessa é, alternativamente a isso, criar condições para que a agricultura de subsistência se mantenha e seja possível. Quer dizer, eu acho que a resposta mais ou menos evidente é que temos que funcionar num sistema dual, quer dizer, não se pode ir nem para um extremo nem para o outro. Porque, por exemplo, no caso da água, se não houver retenção, não há água para distribuir, não é? E, portanto, nós temos aqui neste quadro uma listagem da capacidade de armazenagem em função dos caudais anuais, portanto, das afluências anuais dos vários rios em Portugal. Nós verificamos que, por exemplo, no Guadiana temos uma retenção, uma capacidade de armazenagem boa de 72%, assim como no Mira, no Rio Mira, nas ribeiras do Algarve e no Cava, enfim. Já no Tejo, por exemplo, temos uma capacidade de retenção de afluências de 20%, enquanto que Espanha tem uma capacidade de retenção de afluências de 100%. Portanto, nós deixamos fugir para o mar, passa a expressão, 80% das afluências anuais do Tejo sem as tentarmos sequer reter sob a forma líquida, doce, utilizável. Isto faz com que, no fundo, por exemplo, a rega de todo o Vale do Tejo seja feita, ou de quase todo o Vale do Tejo, seja feita à custa do recurso a aquíferos subterrâneos, em que cada vez há menos água e de onde a água é cada vez mais cara de extrair e com piores efeitos para a conservação do solo nessas regiões. Portanto, é preferível avançar para grandes obras de regadio ou privilegiar apenas pequenos regadios, pequenas barragens? Eu penso que é fundamental ir pelas duas frentes, não é? Nós temos que pensar em obras que de facto nos permitam reter água em grandes quantidades e distribuí-la adequadamente, onde ela pode ser mais produtiva, mais geradora de riqueza, e simultaneamente tentar levar essa água o mais longe possível para regiões onde ela faz falta e que são mais periféricas relativamente aos grandes perímetros de rega, e simultaneamente facilitar a captação em pequenas barragens, indispensáveis, por exemplo, para a manutenção dos sistemas agroflorestais do Alentejo sequeiro. Não é? Portanto, o Alentejo de sequeiro e de imensas regiões do norte do país. Portanto, nós temos, por exemplo, no Alentejo, temos cerca de 2 mil hectares de superfície agroflorestal, 2 milhões de hectares de superfície agroflorestal, e temos cerca de 350 mil hectares irrigados entre regatios públicos e privados. Claro que não faz sentido privilegiar apenas as zonas facilmente irrigáveis através de grandes perímetros, mas aqui a visão tem que ser dual, tem que ser equilibrada e, mais uma vez, tem que ser baseada em critérios o mais científicos e objetivos possível para nós conseguirmos o resultado desejado, que é criação de riqueza, uma distribuição adequada dessa riqueza pela população e, simultaneamente, um bom ordenamento do território e uma boa gestão dos recursos naturais. Ora bem, que impactos? Portanto, no fundo, esta segunda parte da apresentação, mais focada no regadio,
é um bocadinho, portanto, no fundo uma parte que vem em complemento da explicação do papel que o agronegócio tem na economia e do potencial gerador de riqueza que tem e que deverá ter nos próximos anos, como, na minha opinião, enfim, na opinião de muita gente, uma alcatifa económica e social fundamental sobre a qual se pode instalar o resto da mobília da casa, passa a expressão. Nós verificamos no que diz respeito aos impactos esperados de curto e médio prazo da pandemia de Covid-19, enfim, eu diria que os impactos imediatos foram num setor que já está adaptado a requisitos de segurança muitíssimo elevados, porque é um setor que mexe com produtos alimentares e que, portanto, está já há bastante tempo sujeito a cada vez mais fiscalizações, cada vez mais legislação, cada vez mais controlo e cada vez mais e medidas de segurança cada vez mais fortes. Isto um bocadinho ao contrário de imagens que às vezes são feitas passar em quem não conhece tão bem o meio rural, junto de quem não conhece tão bem o meio rural. Portanto, às vezes passa-se a mensagem de que os agricultores são irresponsáveis, enfim, que não têm, que não dão suficiente atenção e não tomam suficiente cuidado com as medidas de segurança e preservação do ambiente, segurança alimentar e preservação do ambiente. E, na minha opinião, isto é completamente falso, quer dizer, não há ninguém mais preocupado com a preservação do ambiente e com o respeito pelas normas de segurança e com o cumprimento das regras que, quando não são cumpridas, geram penalizações muitíssimo grandes para os próprios, do que os agricultores que, para além de terem a sua vida económica dependente destas atividades, vivem de facto no meio rural, em contacto com a natureza e portanto, conhecem bem, no fundo, a perda de qualidade de vida que têm quando essa natureza se degrada e quando os recursos não são devidamente preservados. Portanto, aqui aquilo que verificámos foi, de facto, um stress grande no reforço das condições de segurança no trabalho e de entrega de bens alimentares, por um setor que não podia de forma nenhuma parar em março e nos meses seguintes, porque eram os meses de arranque das culturas de primavera-verão, que para muitos agricultores são fundamentais. Portanto, eu notei aqui um certo receio, por exemplo, do contacto com os transportadores internacionais que traziam fatores de produção, portanto, nunca se sabia se, por exemplo, os condutores dos caminhões que vinham de Espanha ou que vinham de outros países trazer insumos agrícolas, se vinham infectados ou não, portanto, as pessoas tomaram os seus cuidados, mas estiveram no terreno, as culturas não pararam e as coisas avançaram. E, para além disso, notei também uma mobilização muito grande dos operadores do setor, nas redes sociais e através das associações, com uma preocupação muitíssimo genuína de continuar a assegurar o abastecimento alimentar das populações e do país, e até pela adoção de outras iniciativas, tais como, por exemplo, a desinfecção voluntária de espaços públicos com equipamentos agrícolas. Portanto, houve de repente um movimento no sentido da utilização, por exemplo, dos pulverizadores para fazer desinfecções de vias, desinfecções de aldeias e vilas pelo país todo, e portanto isto foram umas dinâmicas muito interessantes e que é importante que a população conheça e das quais é importante que a população em geral tome consciência. Ora bem, passando agora do impacto imediato para os impactos que eu penso que se perspectivam a médio e longo prazo, no fundo aquilo que penso que vamos assistir é uma aceleração e uma intensificação de várias dinâmicas em curso de orientação para o cliente nas fileiras do agronegócio. Passando aqui um bocadinho a detalhar o que é que nós, portanto, essas tendências passam essencialmente por dois níveis. Portanto, a composição da oferta, no fundo, o assortment dos produtos, portanto, no fundo, o tipo de produto que o consumidor deseja adquirir, e depois a experiência de compra. Portanto, passando agora para o mercado, portanto, estas tendências, no fundo, são o que é que os consumidores pedem cada vez mais? Velocidade, facilidade e produtos cada vez mais saudáveis. Portanto, isto em termos da composição
da composição dos produtos disponíveis, da oferta. Portanto, é uma diversidade maior de produtos, produtos mais fáceis de cozinhar, mais prontos, portanto, com mais prontos a consumir, portanto, cortados, sem pele, etc. Portanto, com uma ênfase maior nos produtos vegetais e com uma redescoberta dos produtos congelados. Em termos de experiência deste faster, easier e healthier, aquilo que se verifica é uma tendência para uma conveniência maior, portanto, no fundo, o consumidor poder escolher rapidamente, fazer uma escolha modular e conseguir compor a sua refeição de uma forma rápida, pegando em produtos que estão disponíveis e fáceis de utilizar e de cozinhar. Uma procura por sugestões sobre o que consumir, o que comer. Facilidade e rapidez na experiência de compra, portanto, conseguir comprar mais depressa e de uma forma mais fácil. Ter mais informação sobre, no fundo, a qualidade e as características e a segurança alimentar, digamos, dos produtos que vai adquirir. E no fundo também, está aberto, está cada vez mais receptivo e mais alerta para a informação que o ajude a levar uma vida mais saudável. Por outro lado, há aqui um outro aspecto importante que os consumidores procuram em associação com o primeiro, que é uma ligação cada vez mais emocional com os produtos que consomem. E, portanto, aqui temos, em termos de oferta, variedades com mais sabor e marcas que estão associadas a uma qualidade superior. Portanto, marcas que inspiram mais confiança quanto à sua qualidade e quanto à sua segurança para o consumidor. Ora bem, isto no que diz respeito no plano da experiência de compra, portanto, da experiência de compra, vai tender a gerar apresentações mais exortativas por parte dos vendedores, portanto, uma atividade mais intensa dos vendedores nos pontos de compra, a enfatizar, no fundo, a exortar no fundo, a qualidade dos produtos, uma interação mais forte em termos de aconselhamento, de provas na loja, de classes de cozinha, etc. E uma tendência para a produção, para no fundo proporcionar aos consumidores experiências gastronómicas e mais informação sobre os produtos na loja. Portanto, o papel do ponto final de venda vai passar a ser mais interativo com o cliente. Finalmente, no que diz respeito sobretudo aos frutos e hortícolas, mas também às carnes e aos outros produtos em geral, há uma tendência para uma valorização maior dos produtos locais, dos produtos sazonais e dos produtos que têm, enfim, que no fundo estão conotados com um packaging e com um manuseamento mais amigo do ambiente. No que diz respeito à experiência, portanto, no fundo, esta terceira tendência é para o consumo, no que diz respeito aos consumidores, é para o consumo de produtos com um peso cada vez maior dos frutos e hortícolas, e de forma a deixarem no cliente uma sensação de boa consciência. No fundo, são produtos com os quais o consumidor se sente confortável. Isto não quer dizer que não inclua produtos animais, leite, carne, etc. Obviamente que vai continuar a incluir, mas sempre, enfim, mas com uma preocupação de ir procurando mixes de produtos cada vez melhores para a saúde e que deixem, no fundo, a consciência do consumidor mais tranquila, quer no que diz respeito à qualidade dos produtos que ele próprio está a consumir, quer no contributo que está a dar para a preservação do ambiente ao escolher determinados produtos. E, portanto, no que diz respeito à experiência de compra e à forma como a experiência de compra vai tender
a ajustar-se para contribuir para esta perspectiva, para este requisito do consumidor, é uma cada vez maior transparência na cadeia de valor, uma cada vez maior centralidade dos produtos locais e sazonais, e uma cada vez maior informação na sustentabilidade dos produtos ou nos esforços que os produtores e distribuidores incorreram para assegurar essa sustentabilidade. Estes impactos vão ser acelerados pela pandemia. Acredita-se que vão ser acelerados pela pandemia, porque são tendências que, pronto, no fundo, são tendências que depois, na cadeia de valor, vão exigir uma maior intervenção da tecnologia, a todos os níveis, uma maior eficiência e uma maior integração ao longo de toda a cadeia de valor. Portanto, no plano da produção, as tecnologias digitais e outras vão ter um papel cada vez maior, como já têm um papel muito importante, e vão ter um papel cada vez maior. Tecnologias e depois portanto, tecnologias de informação, tecnologias de produção cada vez mais baseadas na chamada agricultura e pecuária de precisão, portanto, tecnologias agrícolas baseadas em informação digital recolhida previamente e que vão permitir, por exemplo, fornecer às plantas doses de fertilizantes e de pesticidas o mais próximas possível das suas necessidades absolutas. Enfim, critérios de rega também orientados cada vez mais para as necessidades absolutas das plantas e, portanto, mais preservadores da água e menos poluidoras do solo e do ambiente. E depois uma integração de toda esta logística, desde a produção até ao retalhista e ao consumidor. Portanto, a ideia, a convicção que existe é que nos próximos anos vamos conseguir observar uma redução do time to market de novos produtos alimentares de uma média atual de cerca de 9 meses para um período substancialmente inferior, de cerca de 3 meses, e uma tendência crescente para com mais informação, reforçar as convicções e a tranquilidade do consumidor relativamente à qualidade, à certificação de origem, muito importante, e à segurança alimentar dos produtos que eles vão consumir. Posso só fazer aqui uma pergunta no âmbito disto que está a falar? Portanto, mas faça o que se observa lá fora, portanto, em países que são referência nesta área, não é? Que estão mais avançados de acordo com estas eficiências tecnológicas e integração das cadeias de valor. O que é que observa nesses países e o que é que acha que ainda Portugal tem que fazer para acompanhar o que está a ser feito nestes países de referência? Pedro, esta informação vem de uma publicação da Fruit Logística, que é a maior feira internacional de frutos e hortícolas que toma lugar anualmente em Berlim. Portanto, esta informação traduz algumas das principais conclusões do relatório da Fruit Logística já de 2018 e, portanto, isto é o que se está a fazer lá fora e é o que é no fundo o objetivo lá fora. Repara, as melhores produções, as empresas portuguesas, os melhores produtos das empresas portuguesas, infelizmente, vão para a exportação. Portanto, os nossos melhores hortícolas, sei lá, os nossos melhores tomates produzidos em estufa, as nossas melhores framboesas, os nossos melhores mirtilhos, o nosso melhor azeite, é tudo exportado. Quer dizer, os produtores internacionais já procuram os nossos produtos com uma avidez muito grande. É isso que tem estado a gerar a tal taxa de crescimento de 7% no valor acrescentado dos produtos agrícolas nas empresas organizadas. Portanto, eu diria, nós já temos estamos bastante avançados nestas tecnologias de agricultura de precisão. Nós, em termos de eficiência de rega, por exemplo, somos um dos países mais avançados do mundo. Nós estamos ao nível de Israel e de Espanha, são dos países mais avançados aqui na bacia mediterrânica, que são também quem irriga, quem tem que
que irrigar com mais critério do mundo. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é continuar de uma forma inteligente e sustentada a investir na eficácia e na eficiência das nossas fileiras. E, portanto, nós não temos que fazer nada de dramaticamente diferente para conseguirmos competir internacionalmente com os nossos produtos. Nós temos é que continuar a fazer aquilo que temos feito melhor e com duas preocupações muito importantes, talvez com três preocupações muito importantes. A primeira é o ganho de escala. Portanto, nós, sem termos escala, não conseguimos assegurar um abastecimento regular dos nossos clientes internacionais. E, portanto, nós não podemos funcionar só com muitas microempresas. Nós temos que funcionar com empresas maiores, que consigam dar ali um contributo forte na criação de escala, no desenvolvimento de projetos agroindustriais, na dinamização das organizações produtoras, e depois com as empresas mais pequenas todas que vão beneficiar imenso dos efeitos de escala das maiores. Portanto, mais uma vez, aquela ideia de que tem que ser tudo num sentido do grande ou tudo no sentido do pequeno, está errado. Isto nunca vai ser possível. Portanto, nós verificamos, o que eu verifico aqui na minha experiência de análise de projetos por todo o país, é que, no fundo, as empresas pequenas aparecem muito agarradas à dinâmica das grandes. Por exemplo, se aparece um grupo maior de produção de olival, até, para tomar já o caso mais típico. Portanto, produção de olival, ao fim de uns anos investe na construção de um lagar, cria os circuitos comerciais para exportar azeite para a Itália, para a Espanha, para os Estados Unidos, para outros países onde ele é valorizado. Às tantas começam a aparecer empresas mais pequenas que vão vender a azeitona às maiores, não têm escala para ter um lagar próprio, mas que vão acabar por se juntar e entregar às maiores. Ou então juntam-se um número grande de pequenas, onde há sempre uma outra grande também, e que coloca o produto numa cooperativa bem dotada com um corpo profissional que vai conseguir ganhar a escala suficiente para colocar os produtos lá fora com eficácia. Portanto, a escala é fundamental para tudo. Para, no fundo, ter oferta, para ter acesso à tecnologia, para ter acesso a recursos humanos qualificados em matéria de produção, marketing e comercialização. E, de facto, há aqui uma mudança geracional em curso também no setor agrícola. Portanto, há muitos jovens que estão a sair das universidades bem preparados nestas áreas, motivados pelo facto destas fileiras lhes oferecerem oportunidades de trabalho interessantes. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é acarinhar estas fileiras, ter em conta que estas fileiras são fileiras fundamentais para um desenvolvimento equilibrado do nosso país, e da nossa economia e da nossa sociedade. E, portanto, a outra coisa que é importante não fazermos é, no fundo, deteriorarmos internamente a imagem destas fileiras e dos operadores destas fileiras, quando eles, no fundo, para fora, são vistos como operadores competentes, operadores capazes de produzir os produtos que os consumidores mais exigentes da Europa e de outras partes do mundo procuram, e, no fundo, até criam a base para virem investidores de outros países estabelecer-se em Portugal e cada vez mais procurar recursos portugueses para criarem parcerias aqui e para os ajudarem a gerir as empresas com eficácia, quer no plano da produção, quer no plano da comercialização nacional e internacional. Não sei se respondi à pergunta, mas... Respondeu e bem, claro. Muito obrigado. Ainda lhe faltam alguns slides para acabar a apresentação. É rápido. Portanto, no fundo, o outro ponto que eu iria dizer que eu iria aqui focar é que esta integração, portanto, esta tecnologia, esta maior eficiência, esta maior integração das cadeias de valor passam por dinâmicas de inovação, por dinâmicas de aproximação entre o consumidor e o produtor e de circularização da cadeia agroalimentar. E esta aproximação do consumidor-produtor requer, de facto, uma comunicação direta e séria. É fundamental na construção desta parceria, cujo valor, como eu tentei, ilustrar atrás, vai muito além da simples produção e distribuição de alimentos.
Portanto, se nós conseguimos, enfim, se os nossos produtos são credíveis lá fora e são valorizados lá fora, quer dizer, como é que podem não o ser cá dentro, não é? Quer dizer, nós devíamos, portanto, é muito importante que os consumidores em Portugal tentem perceber, de facto, melhor como é que os operadores do mundo rural funcionam e quais são os méritos que os produtores têm, quer enquanto produtores com escala comercial e mais, enfim, com mais meios, com maior, no fundo, com maior dimensão e com maiores níveis de profissionalização, quer os produtores mais pequenos, que no fundo que são extremamente tenazes, que tentam, no fundo, são resilientes, na maior parte dos casos vivem e trabalham em condições difíceis e que, apesar de tudo, têm conseguido manter uma diversidade enorme de produções e de produtos e de ecossistemas por todo o nosso país, que são extraordinariamente valorizados, quer no que diz respeito aos produtos alimentares dele resultantes, quer no que diz respeito, por exemplo, à relevância que os próprios turistas têm dado a Portugal. Agora, enfim, infelizmente com esta quebra abrupta causada pela pandemia, mas nós temos visto o enorme interesse que o nosso país tem despertado no mundo como destino turístico. E nós sabemos que os turistas se conquistam pelo estômago, e essa expressão, e que depois são uns embaixadores importantíssimos de todas as boas experiências que tiveram no nosso país, nos seus países de origem. E, portanto, esta aproximação também da eficácia de comercialização internacional e de valorização das nossas fileiras de agronegócio passa por esta aproximação, pelo facto do turismo poder ser uma montra importante dos nossos produtos por todo o mundo. Só por aqui uma curiosidade, nós, por exemplo, no setor dos vinhos, Portugal tem, salvo erro, cerca de 20, 30 castas de uva, variedades, que são conhecidas comercialmente. Mas em Portugal existem mais de 300 variedades de uva, de videiras. Portanto, existem mais de 300 castas. Portanto, os nossos vinhos, que estão progressivamente a ser descobertas já estão, mas estão progressivamente a ser incorporadas em vinhos cada vez mais diversos, mais ricos, enfim. E, portanto, esta variedade do nosso país é uma variedade que existe a todos os níveis. Portanto, existe a nível da paisagem, existe a nível dos recursos naturais, existe a nível da gastronomia, existe a nível das populações, das culturas, e é um valor que nós temos que enaltecer sempre, não é? E não podemos ser nada redutores na valorização da diversidade do nosso país, porque ao sermos redutores estamos claramente a diminuir a nós próprios, de uma forma que tem sido ao longo da nossa história, como sabemos, bastante negativa. Portanto, temos é que valorizar essa diversidade e que nos tornarmos o mais abrangentes possível e o mais conciliadores possível da nossa diversidade, e aqui falando essencialmente no plano agrícola e no plano do tipo de empresas agrícolas e operações agrícolas que temos que promover. Portanto, nós, entretanto, o alinhamento dos instrumentos de financiamento com o desenvolvimento sustentável do agronegócio, tem havido um esforço neste sentido, claramente, da União Europeia e portanto, e deste governo, tem lançado, enfim, recentemente foi lançada uma linha, que é uma linha comparticipada pelo Fundo Europeu de Investimento, para além que é uma linha que encaixa no espírito do Plano de Desenvolvimento Regional, portanto é gerida, no fundo é acompanhada, não é gerida, é acompanhada pela autoridade gestora do PDR também, portanto é uma linha que vem completar aqui, no fundo, os apoios a fundo perdido do PDR, com um financiamento, com uma linha de crédito que está muito adequado ao setor em termos de prazos, portanto pode ir até 15 anos de carências, pode ir até 3 anos de carência, e depois tem um pricing e uma exigência de garantias mais reduzida do que as linhas normais,
pelo facto de ter uma garantia do Fundo Europeu de Investimento de 70%, que é uma garantia gratuita para os bancos e que os bancos têm contratualmente a obrigação cujo valor, cuja redução de custo, os bancos têm a obrigação de repassar integralmente para os clientes. Portanto, é uma linha que nós estamos a comercializar ativamente, chama-se Caixa Invest Agro, aqui na Caixa, há poucos bancos a distribuírem esta linha, e, portanto, enfim, temos sido bastante procurados e esperamos vir a ser ainda muito mais. E pronto, basicamente, basta-me agradecer a vossa atenção e esperar pelas questões. Muito obrigado. Penso que foi bastante interessante a apresentação e ver o que é que o presente e o futuro nos reserva nesta área. Temos aqui algumas perguntas, algumas mais específicas que outras, algumas opiniões. Eu vou passar aqui algumas para o Filipe poder comentar também, nomeadamente aqui do Jorge Frois, que nos comenta que a agricultura rentável é só a de regadio, pequenas barragens secam-os nos anos secos e só as grandes barragens cobrem esses anos. E até Montargil e Maranhão secaram em 2018. O Filipe concorda com isto? Concordo com o Jorge. O Jorge é um especialista nesta área. Agora, claro que nós também temos que, quer dizer, eu penso que é importante, claro, secam nos anos mais secos, mas há zonas, nas zonas onde a influência das grandes barragens não chega, quer dizer, eu acho que é preciso criar aqui algum espaço para se poder criar alternativas. Não é? O ideal era nós termos uma rede de grandes barragens com capacidade de distribuição de água onde ela é necessária, ter um regime de bolsa de água para todo o país. Não é? Mas como enquanto isso não for possível, também acho que não se deve complicar a construção de pequenas barragens, sobretudo, por exemplo, nas regiões do Alto Alentejo e de outras do país, todas as regiões de sequeiro do país, onde haja a possibilidade de armazenar água nas quantidades disponíveis, não só para charcas, para beberamento do gado, mas também para, quando possível, fazer algum regadio de pequena escala, irrigar pastagens ou dar ajudas de regadio a culturas de sequeiro para conseguir manter os sistemas produtivos dessas regiões. Mas, obviamente, que estou de acordo que aquilo que, enfim, o chamado Bank for the Buck, portanto, o que nós mais precisamos para conseguir criar riqueza e gerar condições para, no fundo, o nosso agronegócio e o nosso mundo rural se desenvolver, passa por conseguir reter mais água, nomeadamente no Tejo, que é um curso em que, por exemplo, uma obra como há um projeto do Tejo a correr, do qual o Jorge é o principal, penso que é um dos principais responsáveis, não, é um dos principais responsáveis, e portanto que passa ali pela construção de uma série de açudes ao longo do curso do Tejo, que tem logo uma série de vantagens óbvias, que é reduzir, no fundo, aumentar os caudais superficiais disponíveis, manter ali a cota do Tejo ao nível do caudal de inverno todo o ano, reduzir o avanço da cunha salina que vai do mar e que vai salinizando ali aqueles cursos de água e aquelas terras, quando há menos água mais acima, não é? Que pode chegar até, não sabemos, talvez 90, Salvaterra, por ali acima. E, por outro lado, criar condições para, no fundo, haver muito mais caudal no Tejo em todo o seu percurso, caudal esse que depois pode ir sendo, na maior extensão possível, canalizado para as áreas irrigáveis. Não é? Então, concorda que deveria haver outros grandes projetos como o Alqueva foi na sua altura? Eu acho que sim, deveria haver. Acho que sim. Acho que o Alqueva trouxe inequivocamente uma enorme valorização de pelo menos 170 mil hectares no Alentejo, não é? E cria ali oportunidades de desenvolvimento muitíssimo relevantes. E acho que pelo menos o Tejo está mesmo a pedir. Eu sei que é uma obra muito cara, mas penso que é uma obra que também poderia despertar aqui muito interesse de investidores privados e internacionais. Temos aqui outra pergunta do António Bichão, que nos diz: nos perímetros de rega não deviam ser estabelecidas melhores regras específicas e a respectiva regulação no que respeita aos sistemas de produção e sistemas de rega? Eu penso que sim, quer dizer, que no fundo quando se faz uma obra, quando se faz uma obra, qualquer que seja, depois uma obra pública, grande,
obviamente que as regras de utilização devem ser o mais alinhadas possível com uma utilização eficiente e racional dos recursos e não destruidora do ambiente, preservadora do ambiente. Muito bem. Mas isto, se calhar, a pergunta pretende uma resposta mais específica e que eu não estou aqui preparado para... Claro, é que nós também podemos ajudar a responder mais especificamente. Se nos contactarem através do internacional@ccip.pt, nós também encaminhamos as perguntas para o professor Filipe. Temos aqui outra pergunta relativamente à questão do cânhamo, a produção de cânhamo em Portugal. Se tem conhecimento de alguma possível alteração na lei neste aspecto, com base, aqui são perguntas mais específicas, não sei se o Filipe nesta área não tem. Ok, então depois agradecemos que nos contactem, como disse, através do Internacional. Nunca me apareceu nenhum projeto de cânhamo, portanto nunca estudei recentemente essa cultura em profundidade. Ok, portanto que novamente reforço que nos podem enviar as perguntas para o internacional@ccip.pt e depois procuraremos responder mais detalhadamente. Com este possível projeto que mencionou do Tejo, que está em cima da mesa, há aqui outra pergunta do Vítor Fonseca que me diz por que não desviar a água do Rio Tejo para a Extremadura e assim evitar a abertura anual de tantos poços e furos que terminam depois secos. Mais uma vez, o responsável principal, pelo menos o responsável técnico principal do projeto do Tejo está a assistir a esta sessão, mas aquilo que eu não sei se ele pode intervir, mas aquilo que eu sei é que a influência do projeto do Tejo chega à Extremadura, chega ao oeste. Ok, muito bem. Não temos aqui mais perguntas dos participantes, mas eu tenho aqui algumas perguntas que gostava de lhe perguntar, nomeadamente esta questão que surgiu aqui da União Europeia, com a apresentação da estratégia do prado ao prato, não é? Portanto, from farm to fork, e em termos gerais a Comunidade Europeia pretende tornar a cadeia mais sustentável através de uma redução da pegada ambiental e climática, mas entre muitas destas medidas propostas salienta-se a redução em 50% do uso e risco de produtos fitofarmacêuticos e 20% no uso de fertilizantes. Também em 50% das vendas de antimicrobianos utilizados na pecuária e na aquacultura. Acha que é execuível isto para os produtores nacionais implementarem todas estas medidas propostas? Em grande parte, o horizonte temporal é até 2030. Penso que o horizonte temporal, sim, 2030. Até 2030. Pois, é assim, quer dizer, se essa exigência fosse aplicada for aplicada sem critério e sem dar tempo à tecnologia para no fundo, lhe dar resposta, seria um desastre, não é? Quer dizer, no fundo, aquilo que eu penso é que essas medidas não podem ser implementadas de tal forma que façam morrer uma quantidade de empresas que com algum tempo de preparação podem ir ao encontro dessas exigências, não é? Quer dizer, as exigências têm que ser razoáveis em termos científicos e técnicos, mais uma vez, não é? Portanto, as tecnologias têm vindo a evoluir e têm vindo a dar resposta às necessidades de adaptação das práticas agrícolas à preservação do ambiente de uma forma cada vez mais acelerada e cada vez mais eficiente. Agora, não se pode, quer dizer, no fundo, se houver uma redução drástica, por exemplo, da possibilidade de utilização de produtos veterinários nos animais que nós consumimos, não é? Aquilo que vai acontecer é que os animais vão adoecer, não é? E vão morrer. E, portanto, isso vai-nos, e podem até inclusivamente contrair doenças que depois se contagiam aos humanos e que são gravíssimas, não é? Portanto, no fundo não morremos do mal, morremos da cura. E, portanto, tudo isso tem que ser feito com razoabilidade e dando tempo à ciência para conseguir dar as respostas. E, portanto, não podem ser medidas pouco pensadas ou tomadas de uma forma discricionária e sem o devido critério e o devido tempo. Por exemplo, a questão da produção biológica.
produção biológica é desejável, quer dizer, quanto mais naturais forem os produtos que nós consumimos, melhor. No entanto, a verdade é que a produção biológica sai muito mais cara do que a produção convencional. Portanto, se nós, a produção biológica não daria resposta às necessidades alimentares de uma população mundial em crescimento. Não é? E, portanto, mais uma vez, também nesse plano tem que se dar tempo ao tempo e tem que se dar tempo, não é ao tempo, é à ciência e à técnica para conseguir progredir e para conseguir ir ajudando a dar resposta às várias, no fundo, às várias restrições, às várias exigências que vão sendo colocadas sobre os sistemas produtivos. Muito bem. A propósito ainda da Comissão Europeia, porque são medidas que podem influenciar... Já agora, Pedro, deixa-me só fazer aqui um comentário. Certo. Desculpa. No estado em que nós estamos, neste momento, em termos de exigências, no âmbito de exigências da União Europeia, por exemplo, no âmbito da segurança alimentar e da qualidade dos produtos que consumimos, eu estou completamente convicto e partilho esta convicção com grandes especialistas da matéria, que nós nunca comemos tão bem como agora, não é? Quer dizer, nós temos na União Europeia critérios já extremamente rigorosos de segurança alimentar e de qualidade dos nossos produtos. As empresas são muitíssimo fiscalizadas e, portanto, há aqui quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma que se de repente desaparecerem uma série de empresas portuguesas, por exemplo, que abastecem determinados mercados, e se como alternativa esses mercados tiverem que começar a importar de países terceiros, a probabilidade de aparecerem produtos muito piores do ponto de vista de segurança alimentar do que aqueles que eram produzidos aqui por essas empresas é enorme, porque a Europa é das regiões do mundo com mais exigências nesse plano. E, portanto, lá está, por exemplo, e já para não falar na forma como os alimentos são produzidos, não é? Não quero estar aqui a ser protecionista, mas nós sabemos que muitos alimentos vindos de países terceiros são produzidos por mão de obra infantil, com o envolvimento de mão de obra infantil, e sabe-se lá mais o quê, não é? Portanto, segundo critérios que são completamente inaceitáveis pelos padrões europeus. Claro. Portanto, tem que haver aqui bom senso a todos os níveis nessa questão. Muito bem. Filipe, mais uma pergunta que gostaria de lhe fazer. E, na sua opinião, quais é que são aqui os fatores de competitividade que são necessários para atingirmos esse sucesso que falámos durante esta apresentação, a nível das infraestruturas, a organização das fileiras, suporte comunicacional? O que é que é necessário? Eu acho que nós já falámos sobre essa pergunta, já foi respondida aqui ao longo da conversa, não é? Quer dizer, aquilo que eu penso que é necessário, portanto, a escala é muito importante, porque a escala vai permitir, a escala a todos os níveis, a escala nas obras, nas infraestruturas que são construídas, a escala no fundo na dimensão das unidades agrícolas, agroindustriais, portanto o associativismo é muito importante, a constituição de organizações, a facilidade, por exemplo, na constituição de organizações de produtores, às vezes há alguns entraves burocráticos deviam ser ultrapassados, quer dizer, as organizações de produtores são um fator essencial na concentração da oferta e na criação de escala para comercializar e exportar de uma forma eficiente e eficaz. Lá está. E depois, em termos comunicacionais, o país devia se solidarizar com o setor. O país deveria perceber o valor enorme que o setor lhe traz. E isso passa por quer dizer, acho que aí é fundamental que deixe de haver um aproveitamento, não sei, cultural, ideológico, sei lá, baseado em quê, que assenta num ataque ao mundo rural e ao modo de vida, digamos, do mundo rural. Isso não faz qualquer sentido. Quer dizer, o país sem um mundo rural forte é um país muito mais fraco e muito mais pobre e com muito menos qualidade de vida para a generalidade das pessoas. E sem autossuficiência alimentar. E nós vimos bem a importância, no fundo, que a importância que essa autossuficiência tem, que o facto do abastecimento alimentar tem,
num quadro de pandemia como aquele que estamos a atravessar. Claro. Muito bem. Não havendo aqui mais perguntas por parte dos participantes, eu também acho que foi suficientemente claro toda esta temática. Resta-me agradecer-lhe mais uma vez a sua disponibilidade e a excelente apresentação que nos fez. Relembro a todos os participantes que a apresentação e a gravação deste webinar vai ser disponibilizada após a realização deste evento e, portanto, estaremos também aqui disponíveis para esclarecer qualquer dúvida que tenham mais específica através do internacional@ccip.pt e contamos convosco para outros webinars e agradecendo novamente ao Filipe e à Caixa de Depósitos por esta parceria. Filipe, muito obrigado. Agradeço e tive o maior gosto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos e vemo-nos em próximas sessões. Muito obrigado. Obrigado.